Olá, boa tarde. Boa Luís, tarde. não. Olá, boa tarde. Consegue ouvir bem? Consigo sim. Ótimo. Vamos então aguardar aqui mais algum tempinho para que comecem então a entrar todos os participantes. Perfeito. Consegue ouvir bem, ver bem? Está tudo a funcionar correto? Sim. Você me ouve bem? Sim, tudo ótimo. Deixa eu abrir minha câmera aqui para testar. Está tudo Consegue me ótimo. ver? Sim, Então tá prazer. ótimo. Prazer. Aqui a ver. Exato. Ainda fomos aqui os primeiros a entrar logo no timing. Eu pensei até que a sala já tivesse mais gente. Eu me atrasei Pois, um eu também, pouco. eu pensei que desse para entrar até mais cedo, mas na realidade não, ele só permitia entrar mesmo 10 minutos antes. Não sei se já participou em mais alguma conferência hoje. Não, não Ainda não, participei. é a primeira. Entretanto, também devem se juntar os restantes. A moderadora ainda não está aqui. A ordem das apresentações é a mesma que está nas informações da antessala? Sim, eu vou tentar seguir essa ordem. Acho que é mais simples, mas tem alguma preferência? Não sei se tem limite de horário. Não, não, é só Não? para saber mesmo. Ok. Para já ainda ninguém quer entrar. Eu confesso que já fiz hoje a minha apresentação de manhã. Ah, Agora esta tá. parte já é muito mais simples. Sim. Não sei se Como, costumo. como é Diga, que diga. está São Paulo aí em relação à questão climática? Aí já está estabilizado? Eu confesso que eu estou em Portugal. Ah, você está em Portugal. Ah, tá. Exatamente, eu sou uma voluntária de Portugal e estou no Porto. Sim. Porto é uma cidade maravilhosa. É verdade. Sim. Já temos aqui mais participantes. Olá, boa tarde a todos. Tudo certo, Bruna? Tudo certo aí? Os presentes que eu não consigo ver, mas sejam bem-vindos também. Vamos aguardar então aqui mais uns minutinhos. Depois, Boa tarde. Boa Tudo Oi, boa bem, tarde. tarde. Bruna? boa tarde. E esperemos que entre bem mais gente. Hoje, por acaso, na sessão que tive de manhã, online, também tinha poucos participantes, foi assim um bocadinho mais cozy, mais acolhedora. Vamos ver então como é que corre esta sessão. Tá bom. Entretanto, aqui a nossa moderadora, Linda, Carmona, não sei se tem aqui alguma informação que queira partilhar já com os restantes participantes. É, é, não sei muito bem como vai ser a dinâmica. Vamos ver primeiro os vídeos, é isso? Ou a gente vai apresentar? Como vai ser? Sim, eu vou tentar seguir a estrutura, do semeado, ou seja, vou colocar cada uma das apresentações, uma a uma, e entre, ou seja, mostro o vídeo e depois temos então 8 minutos de discussão e fazemos assim consecutivamente, a não ser que queiram, uma dinâmica diferente a essa abertura também. Sim. E qual a ordem, Bruna? Eu vou seguir a ordem que está na plataforma, Ah, tá. ou Porque seja, está vamos começar diferente, com né? a Renata. Tá. Mas É o meu. Uhum. A Renata é minha aluna. Tá bom, Ah, ok. beleza.
Então, Mas a Renata ainda não está aqui. bom, então eu esperaria alguns comentários do resto de você e dos demais, e logo eu tenho as minhas notas aí do resto de trabalhos, tá? Uhum. Não sei se tem aqui alguma questão que queiram colocar antes de iniciarmos. Vamos esperar mesmo pelo horário, sejam 5h30, para que possa entrar um maior número de participantes para estarem aqui connosco, até para ser um debate mais interessante, mais intenso, e discutir aqui todas estas ideias, super interessantes. Nós vamos então começar com a Renata Gouveia, posteriormente o Walter Assis, a terceira apresentação será da Jade Santos e, por fim, a apresentação do Luís Oliveira. Será efetivamente por esta ordem. Não sei se alguém está em São Paulo ou se estão todos de forma remota. Eu Eu tô estou em remoto. Blumenau. Uhum. Eu estou remota também. Onde que você está, Amanda? Eu estou em Minas. Em Minas. Em Eu tô em Você é Minas. Luiz? Salvador. Ah, que bonito. E Eu estou Jade, no onde você Porto. está? Remota. Onde que você está, Jade? Bahia, Barreiras. Na Bahia. Uhum. Bom, eu estou em Blumenau, né? Na capital brasileira da cerveja. Deixem-me só ver aqui. Para já, a Renata ainda não está. Se não estiver, invertemos um bocadinho a ordem para Bruna, iniciarmos mesmo. eu sou coautora com a Renata. A Renata não vem, eu vou apresentar. Ai, vai apresentar a Linda. Ok, ok, Sim, então colocamos o vídeo e depois eu vou fazer algumas considerações e responder algumas dúvidas. ok, exatamente. Temos aqui um chat, também apenas para verificar se está tudo ok. Se fizermos para já está tudo ok. Que bom, Bruna. Precisando de algo, me chama, tá? Ótimo, ok. Eu vou partilhar aqui também o link da conferência para depois, se quiserem aceder mais para a frente a outras conferências. Vou colocar aqui no chat. Bem, já estamos praticamente aqui no horário. Queria só que a nossa moderadora fizesse uma pequena introdução, e depois passarmos então rapidamente para os vídeos. Uma introdução da sessão, é isso? Ou do meu Exatamente. artigo? E também para falar um bocadinho de si, rapidamente, uma breve descrição. Tá bom. Bom, boa tarde. Eu sou a professora Linda Jéssica, eu sou professora aqui da Universidade de Blumenau. Eu dou as boas-vindas a todos vocês, né, que estão aqui presentes. Eu li todos os artigos da sessão, eu fiquei gratamente surpresa. E depois eu vou fazer algumas considerações além do meu, tá? Então, a gente vai seguir a sequência do agendamento aí do sistema, né? De acordo Uhum. com a Bruna. E vamos ter, eu acho que primeiro os vídeos e depois a discussão de cada um, né? A conversa por cada um. É, e bom, é isso, tá? Ótimo. Então vamos começar com Vamos o em... meu. Exatamente. Vamos Tá então aqui bom. começar com a primeira apresentação. Vou compartilhar. Eu não estou ouvindo, Bruna. Só um segundo. Não conseguem ouvir? Eu vou pôr Não, isto já está no máximo. talvez se você esteja com fone de ouvido, você tem que desconectar ou liberar o Hum, áudio do. ah, não sei se liberar o áudio. Não sei se me conseguem ajudar nessa parte. Não conseguem ouvir? Não. Não. Ok, só um segundinho. Vamos então aqui ver.
Dessa parte. Se alguém puder aqui ajudar rapidamente, agradecia. Dentro da parte do share screen, tem Exato. um itemzinho que é habilitar som em algumas Ok. versões do Zoom. Ok. Vocês Habilitar som. apresentações. É que eu não Não sei sei se exatamente qual é a versão, mas normalmente ele tem isso dentro do share screen, né? Do compartilhar tela. eu já estou na parte de compartilhar a tela. Não sei se conseguem ver, certo? Perfeito. Sim. Hum, Aí dentro dessa parte tem alguma opção, um botãozinho de compartilhar com som, com áudio. Já conseguem ouvir? Sim. Pronto. Sim, Tá agora sim. um pouquinho baixo só. Já está no máximo, aqui na plataforma. Já está mesmo no máximo. Vou então partilhar. Tá bom. Olá, me chamo Renata e venho apresentar o trabalho com o título Social Media Marketing, análise da implantação e impacto nas micro e pequenas empresas da Paraíba, que foi produzido junto com Rosana Lacerda e a professora Linda Jéssica. O desenvolvimento de tecnologias digitais, elas têm permitido às empresas cada vez mais criar oportunidades a partir do uso da internet, sobretudo das mídias sociais, seja para divulgação, compartilhamento de conteúdo, impulsionamento da marca, interação do cliente. Então, o uso intensivo de redes sociais, com esse objetivo de promover os produtos e serviços pelas empresas, ela tem gerado interesse entre acadêmicos e praticantes. E aí, nesse contexto, surge o conceito de social media marketing, que pode ser entendido como a promoção de interações entre empresas e clientes por meio de plataformas digitais. E aí diversos trabalhos mostraram a relevância desse conceito nas empresas de grande porte, entretanto ainda há uma tímida contribuição quanto à relação do uso dessas mídias sociais e o desempenho mercadológico e de fato a eficácia que isso tem para a empresa ainda é pouco explorado. E aí o foco dessa pesquisa, ela se encontra no uso do social media marketing por micro e pequenas empresas, dada a importância social e econômica dessas empresas no Brasil. A partir disso, a gente traçou o objetivo, que é investigar como a implantação do social media marketing, considerada como um construto multidimensional, impacta o desempenho do gerenciamento das mídias sociais e o desempenho de marketing das micro e pequenas empresas da Paraíba. As mídias sociais, elas são um conjunto de ferramentas desenvolvidas com a utilização de hardware, de software, né, que permite o compartilhamento de informações, de conversas na internet, com o objetivo de promover a interação social entre as pessoas e empresas. E aí, a adoção e o uso eficaz dessa ferramenta é um grande desafio para as empresas, justamente porque ela facilita as interações, ela permite com que parceiros de negócio e clientes colaborem, criem novos modelos de negócio e novas maneiras de criar valor. A partir disso, a gente entende que na medida que os empreendedores eles fazem uso efetivo das mídias sociais, esperam um impacto no desempenho mercadológico, seja na aquisição e retenção de clientes, nas vendas, no faturamento. E a partir disso, a gente tem que o desempenho mercadológico ela é a captura dos resultados do mercado com base nos clientes resultantes do comportamento de compra e pós-compra, né, facilitado através das mídias sociais, e inclui os resultados como a aquisição de novos clientes, a satisfação e a fidelidade dos clientes. Com relação ao nosso modelo conceitual, a gente traz 4 hipóteses iniciais, que é o desenvolvimento da estratégia de mídia social, a presença ativa, a iniciativa de engajamento do cliente e a análise da mídia social levarão a um melhor desempenho de mídia social, assim como um desempenho mais alto na mídia social levará a um desempenho de marketing mais alto. E a partir disso a gente tem que o método utilizado foi através de um questionário, um survey, que foi 31 questionários aplicados pelo Google Forms. E aí foi estruturado através da escala Likert de 5 pontos, a análise de dados por meio da utilização da modelagem de equação estrutural, utilizando o software Smart PLS, e aí no início foram abordados 173 micro e pequenos empreendedores, dentre esses 53 respondentes. No total, a amostra foi de 50 respondentes, porque 3 não faziam uso da rede social. A gente identificou que 78% dos respondentes são microempresas, 22% são empresas de pequeno porte e 70% tinham até 6 funcionários.
E aí, com relação às mídias sociais, 98% fazia uso do Instagram e do WhatsApp e cerca de 70% fazia uso do Facebook. Com relação ao teste de validade e à confiabilidade dos construtos, a gente indica que as respostas do grupo são confiáveis e as validades são convergentes. Na avaliação, na validade discriminante, a gente apresenta, a partir desses dados, né, que todos atendem ao teste de validade discriminante das cargas cruzadas, e aí, com o objetivo de atender os dois critérios de validade discriminante, retornou-se para essa tabela para encontrar as variáveis que tinham menores diferenças de correlações entre os construtos, e aí foram identificadas e excluídas as variáveis que estão em verde. Essa retirada trouxe novos resultados que atenderam ambos os critérios de teste de validade discriminante, e aí ela, a partir disso, produz melhores indicadores de confiabilidade. Com relação aos dados obtidos, com relação ao teste de validade e o tamanho do efeito, demonstra que existe uma precisão do modelo ajustado e que apenas o construto de iniciativa de engajamento do cliente tem uma utilidade média e os demais têm uma grande utilidade. Os dados demonstram que as relações entre a presença ativa e a iniciativa de engajamento do cliente com relação ao desempenho de mídia social, eles não foram significativos, então H1 e H4 não foram suportadas. O coeficiente de caminho é 0,493, que demonstra a estratégia de mídias sociais, ele tem contribuição significativa para o desempenho de mídia social, assim como na hipótese 3, que traz a iniciativa de engajamento com o cliente. Mas aí é fundamental a gente atentar que essas empresas elas geram sua mídia social com orientação de engajamento, com o objetivo justamente de permitir que esses clientes possam se envolver através de conteúdos interessantes, inovadores, para eles se sentirem valorizados e eles receberem essas informações, aumentando a fidelização desses clientes e impulsionando as vendas. E aí, para os construtos da presença ativa e da análise de mídia social, ficou demonstrado que eles não exercem influência significativa para o desempenho de mídia social. E aí, dessa forma, a gente entende que os micro e pequenos empreendedores, de maneira geral, eles não têm maturidade efetiva sobre a capacidade que eles devem buscar, ou seja, eles não compreendem a ausência ou a falha de conhecimento técnico com relação à análise de mídia social, e aí isso dificulta em nível de desempenho de mídias sociais. Com relação às conclusões, a gente traz que os resultados dessa pesquisa, eles indicam que todos, exceto a dimensão da presença ativa e da análise de mídia social, eles contribuíram positivamente para o desempenho de mídias sociais. E aí, o desempenho de mídia social está fortemente associado ao desempenho de marketing, então isso implica que ficou evidenciada a necessidade da capacitação dos empreendedores com o intuito de definir uma melhor estratégia. E aí, esse trabalho, ele apresenta algumas implicações. A primeira contribuição é com relação à teoria, que ela é uma teoria escassa, e aí ela vai ter esse objetivo justamente de concentrar os estudos. Com relação à prática, justamente de impulsionar as ações de marketing e estratégia. Com relação às limitações, seria a amostra, né, principalmente por ser micro e pequenas empresas que participantes do programa Brasil Mais, e por ter sido por empreendedores que atuam diretamente com mídias sociais. Com relação à sugestão da pesquisa, a gente traz a realizar um novo estudo com os mesmos respondentes após o processo de capacitação e comparar os resultados, ampliar o tamanho da amostra, fazer um estudo comparativo com outras empresas de outros setores de outras regiões. Algumas referências e obrigada. É meu tempo, né? Exatamente, agora ia passar a palavra aqui à Linda para falarmos um bocadinho aqui do Tá. trabalho. Bom, pessoal, esse artigo, esse é um trabalho de construção de disciplina, né, na coordenada e na nossa economia. Está a falhar a Gestão de conexão, não sei inovação. se O áudio está falhando conseguem para ver. mim também. Está a falhar, não está? Não sei se, Eu acho. não sei se ainda permanece aí. Eu estou ouvindo muito lento, assim. Eu não estou a conseguir ouvir, não sei se os restantes conseguem ouvir. Não, a conexão está Não, falhando muito. também não. Está a falhar, aliás, já nem consigo. Não sei se tem outra conexão.
Não sei se ele ainda está connosco, aqui presente, porque de facto eu deixei de ver a imagem. Não sei se vocês conseguem ver. Eu Uh, acho que ela. Já Voltou. está a tentar, exatamente. Se vai passarmos rapidamente para a segunda apresentação, Linda, não sei se já está Está me ouvindo? Eu me movi de sala só um pouquinho. O que eu vou fazer, vamos tentar passar para a próxima apresentação, enquanto que a Linda está aqui a Tá, tentar. tá me ouvindo melhor? Aqui nessa sala tem internet com cabo. Ok. Eu Então acho que vai estar um prossigo. pouquinho melhor, né? Se já conseguimos ouvir perfeitamente. Pode então dar seguimento. Tá bom. Então, esse foi um trabalho de conclusão da disciplina Gestão da Inovação, tá? A gente estava trabalhando que era inovação dirigida pelo usuário, pelas pessoas. Aí elas escolheram o uso das redes sociais. Esse trabalho é sobre social media marketing. Uhum. Então, interessante, elas encontraram esse framework que tinha sido utilizado já em empresas grandes, em grandes empresas na Noruega. Isso. E a Renata, ela trabalha no Sebrae, né? Então, esse programa, chamado Mais Brasil, ela tem acesso aos mesmos respondentes, eles têm, tipo assim, uma série de iniciativas e atividades que eles fazem por conta desse programa. Então, começaram mais de 200, né? Depois aqui no artigo já se narra quantos ficaram, que foram cento e poucos, e no final, questionários preenchidos, eles tiveram que dispensar alguns e ficaram com 53, se não me engano, né? Artigos respondentes, né? Respostas, tá? Bom, então o artigo ele faz esse teste desse framework. Interessante, por exemplo, e que eu peço para os meus alunos sempre fazer, colocar o instrumento, tá? Se possível, colocar o instrumento. Dessa forma também se difunde um pouco da ciência, né? Outros alunos também podem aplicar, replicar, mudar de contexto. Isso é bacana, é bom. Então, o resultado, elas conseguiram suporte para 3 hipóteses, para 2 elas não conseguiram, né? As explicações estão no final, né? Nas conclusões, tá? E o artigo, ele faz aquele passo a passo, né? Das equações estruturais da modelagem de equações, da análise fatorial confirmatória, né? Que é mais ou menos a matéria que a gente estudou, né? Tá? Então, não sei se tem alguma dúvida aí para mim. Não sei se aqui algum dos participantes quer colocar alguma questão, entrar aqui um bocadinho no debate. Para já ainda não. Às tantas, deixamos essa parte um bocadinho mais para a frente. Luís, diga. Eu só queria comentar que eu achei bem interessante o levantamento e realmente para o segmento de pequenas e médias empresas existe uma lacuna muito grande e o marketing digital, o marketing em redes sociais, ele tem um custo muito acessível, ele é muito talhado para pequenas e médias empresas, né? É algo que é muito adequado para elas em função de exigir um orçamento baixo e realmente os resultados foram bem interessantes e essa lógica, né, que foi usada metodologicamente eu achei bem interessante, bem pertinente. Realmente, na minha experiência profissional, eu sinto falta de orientações mais específicas para pequenas e médias empresas, que são um segmento que eu atuo como consultor e que é muito carente de métricas, de modelos, né, de auxílio, né, mais conceitual. Então, achei bastante pertinente. O interessante é que a hipótese de presença ativa é que, se vocês verem aí os indicadores, está na página 7, que é a postagem, a frequência de interação, né, com as pessoas, enfim, e também a hipótese de análise de mídia social, que tem esses indicadores que o Luiz está apontando, né, não foram, ou seja, não foram suportados pelos dados. Claro, a amostra é uma amostra pequena, né? Mas, assim, mesmo que seja, que tivesse sido um pré-teste, 50 já dá um pré-teste tranquilamente. Quando você faz uma amostra maior, o resultado tende a não mudar, mais ou menos fica. Muito raramente muda o sentido da hipótese, sabe? Normalmente, ele confirma o resultado da hipótese. Tá? Então, nos dá a entender quanto essas empresas, né, precisam desse tipo de indicadores, desse tipo de segmento e não fazem, tá? Não fazem.
talvez falta de metodologia, ou talvez falta dessa proximidade nossa da academia com gestores, né, para poder passar essas lições. Uhum. Ótimo, muito obrigada. Eu gostaria de explorar o tema um bocadinho mais para a frente e agora passaria Sim, então para o vídeo do Walter. tá. Vamos então passar. Só um segundinho para partilhar aqui o vídeo. Apresentar o trabalho com o título de Intenção de uso nas mídias sociais do setor de serviços médicos e odontológicos, a análise dos mecanismos e das condicionantes. O trabalho foi desenvolvido por mim, pelo Bruno de Almeida Vilela e pelo Célio Roberto de Oliveira Filho. A gente tem como objeto de estudos o setor de serviços, que é um setor que apresenta em torno de 70% de contribuição para o PIB brasileiro, e quando comparado com o nível pré-pandemia, o setor de serviços ele apresentou um crescimento de 11,5%. E dentro do setor de serviços estão os serviços profissionais, que são caracterizados como altamente complexos, altamente customizados e criados e prestados por profissionais altamente qualificados. E dentro dos serviços profissionais estão os serviços médicos e odontológicos, que é o nosso objeto de estudo. As mídias sociais, elas surgiram como uma ferramenta importantíssima para os profissionais de marketing, e elas se apresentam como uma ferramenta muito efetiva para esses profissionais que buscam entrar em contato com o seu público-alvo. Elas apresentam uma taxa de penetração global de 52% em 2020 e as projeções futuras indicam um alcance de 4,4 bilhões de indivíduos em 2025. O que motivou o nosso estudo foi um gap teórico. Nós identificamos na literatura que são escassos os estudos que avaliaram os impactos da cocriação de valor no brand equity. E a gente identificou também que a literatura aponta para uma compreensão limitada da ligação das variáveis comunicações de marketing nas mídias sociais, cocriação de valor e engajamento. E poucos estudos exploraram as variáveis engajamento e brand equity como mecanismos complementares. Baseado nesse gap, a gente tem o modelo teórico. Aqui no modelo, a gente tem as comunicações de mídia social como uma variável de segunda ordem e o engajamento e o brand equity como uma variável de segunda ordem também. Aqui a minha câmera está tampando as dimensões que compõem a variável brand equity, mas essas dimensões são qualidade percebida, lealdade à marca e consciência à marca. Mas nesse modelo, a gente tem que as comunicações de mídia social vão impactar a intenção de uso do consumidor por meio de dois caminhos. Primeiro, pelo caminho que passa pela cocriação de valor e depois pelo engajamento, e também o caminho que passa pela cocriação de valor e o brand equity. E a gente também traz a frequência de consumo como uma variável moderadora. Com isso, a gente tem primeiro as hipóteses de mediação, H1 e H2. A gente traz que as comunicações de mídia social vão causar impacto positivo e significante, tanto no engajamento quanto no brand equity, e a cocriação de valor vai ser uma mediadora dessa relação. E H3 e H4 a gente traz que as comunicações de mídia social vão impactar a intenção de uso do consumidor. A H3 traz que a cocriação de valor e o engajamento vão ser mediadores da relação, e H4 traz que a cocriação de valor e o brand equity serão mediadores da relação. E como hipótese de moderação, a gente traz que a frequência vai moderar tanto a relação entre cocriação de valor e engajamento e a relação cocriação de valor e brand equity. A gente postula que quanto maior for a frequência de consumo, menor vai ser o impacto. A metodologia, a nossa pesquisa foi do tipo quantitativa, do tipo levantamento e com corte transversal. Foi elaborada uma survey via internet por meio do sistema de enquetes da UFES,
E o questionário final contou com 44 itens medidos por meio de uma escala do tipo Likert de 7 pontos, e a gente contou com 309 respondentes. O questionário ele passou por validação primeiro com pesquisadores especialistas e depois com pessoas que se encaixavam no perfil da amostra. E no início do questionário a gente tinha algumas perguntas de triagem, para garantir que efetivamente aquela pessoa que estava respondendo, ela seguia algum médico ou dentista. A gente utilizou o software Smart PLS 4 e como recursos estatísticos utilizamos a análise fatorial confirmatória e a modelagem de equações estruturais. Durante a fase de análise fatorial confirmatória, a gente avaliou o alfa de Cronbach, que é a medida de confiabilidade composta, a AVE e o critério HTMT, e a gente obteve medidas satisfatórias para todos esses critérios. Em relação ao teste de hipóteses, a gente rodou um bootstrapping com 10.000 amostras e todas as hipóteses foram confirmadas. A gente também avaliou o impacto direto das comunicações de mídia social na intenção de uso, que foi significante. Isso indica que existe uma mediação parcial dentro do modelo, ou seja, as variáveis mediadoras elas são importantes para ajudar a explicar o fenômeno, mas as comunicações de marketing nas mídias sociais sozinhas também são responsáveis por explicar parte do fenômeno. Aqui a gente tem o teste de moderação e aqui a gente observa 3 resultados em 3 níveis diferentes. Quando a frequência está na média e quando a frequência está um desvio padrão acima ou abaixo da média. E aqui a gente observa as hipóteses foram confirmadas e a gente observa que o impacto da cocriação de valor, tanto no engajamento quanto no brand equity, vão diminuindo à medida que a frequência de consumo vai aumentando. Como contribuições, a presente pesquisa contribui para a literatura de experiência do consumidor e para o ponto de virada na literatura de branding, que traz que as marcas elas estão focadas em um sistema de cocriação de valor com o cliente, um sistema que não é mais aquele sistema fechado, só ditados pelos gestores das marcas. E os resultados positivos obtidos pelo modelo teórico proposto vão permitir a elaboração de estratégias práticas para os profissionais de serviços da saúde. Como limitações e propostas, a gente identificou na literatura que serviços de baixa conveniência, a conveniência ela exerce um efeito moderador no engajamento. E os serviços da saúde eles apresentam uma baixa conveniência porque as pessoas geralmente estão consumindo eles em uma situação de enfermidade. Então, a gente sugere a aplicação do mesmo modelo, porém considerando a variável conveniência como uma possível moderadora. E a gente também destaca que, às vezes, uma pessoa ela é leal, ela está consumindo diversas vezes daquele profissional, não por ela ser leal àquele profissional, mas sim por ela ter que dar continuidade a um tratamento de diversas etapas. Por isso, a gente destaca também o papel moderador da inércia. Bom, eu agradeço a atenção de todo mundo, obrigado, e a apresentação fica por aqui. Walter, está aqui connosco. Eu gostaria que falasse um bocadinho mais do seu trabalho e que a nossa moderadora, se tiver alguma questão, também pode colocar. Boa tarde. Esse trabalho ele foi derivado da minha dissertação de mestrado. Foi uma segunda coleta de dados que eu fiz. Eu realizei uma coleta antes, fiz algumas adaptações no modelo e a gente chegou nesse modelo final. E, assim, fico à disposição para tirar qualquer dúvida, responder qualquer questionamento. Certo, Walter. Eu li teu trabalho, que está todo marcado. Eu gostei muito do teu trabalho. Ele se vê bem intencionado, bem completo. O primeiro que me chamou a atenção, né? Por que você escolheu os serviços médicos e odontológicos? Por aí você fala alguma coisa, né? Mas já que é um setor bem vertical, é interessante saber. Por que você escolheu? Por conveniência da... Sim. Assim, inicialmente a gente pensou em abordar a questão de serviço profissional como um todo. Só que, por exemplo, uma pessoa que está consumindo um serviço de engenharia não é o mesmo perfil de pessoa que vai consumir um serviço da saúde.
Aí a gente foi para o serviço da área da saúde por questão de, assim, de conveniência mesmo. Porque uma pessoa, às vezes, vai no médico, ou no dentista, ou em algum profissional assim, algumas vezes por ano. Já um serviço de engenharia, a pessoa, às vezes, consome uma vez na vida, ou aí ficaria mais difícil encontrar respondentes. E outro ponto foi que a gente identificou que existe vários periódicos que são focados em marketing da área de saúde. Então, por conta de publicação, talvez seria um ponto que também seria um pouco vantajoso. Sim, aí me fez falta no perfil da amostra saber quantos responderam de serviços odontológicos e quantos de médicos. Ou vocês partiram da premissa de que todos participaram dos dois tipos de serviços? Sim, a gente, no início do questionário, a gente tinha uma pergunta pedindo para indicar quem que era o profissional que a pessoa ia responder pensando, mas a gente colocou essa pergunta com o intuito de direcionar a mente do respondente para pensar naquele profissional ao longo do questionário. Assim, até daria para voltar a fazer o mapeamento, mas não foi uma coisa que a gente pensou em fazer inicialmente. Eu te digo isso porque, com alguma experiência de rodar vários artigos, né, dados de artigos, essa aí é uma fonte de variabilidade, de heterogeneidade, tá? Outra fonte, que talvez você tenha nos dados da dissertação, da pesquisa, né, é que tipo de serviços foram usados, tá? Porque, tipo, pode ter 5, 10, X tipos de serviços. Você faz análise multigrupos, você vai ver diferenças consistentes, tá? Às vezes uma hipótese negada, no teu caso foram todas aceitas, mas se fosse negada, podia virar facilmente, tá? Apenas por questões de você mudar esse tipo de variável, né? Então, você pode controlar, eu te diria, quando você trabalha em serviços, controlar por tipo de serviço, tranquilamente, tá? Eu gostei que você teve um bom número de referências, tá? Isso é bom quando você quer publicar em algum veículo, algum jornal de fora, né? Hoje a média é mais ou menos 80 referências, tá? Então, quando você faz um artigo com poucas referências, chegar a esse número é difícil, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que você não mencionou no vídeo, é a aplicação da amostra, da aplicação do questionário em uma universidade. É isso? Sim, nós adotamos duas estratégias de coleta. Uma, a gente abordou profissionais nas redes sociais, pedindo para compartilhar o questionário no Stories e tudo, só que a gente acabou vendo que só com essa estratégia a gente não iria conseguir um número alto de respondentes. Aí, à medida que o trabalho foi desenrolando, por conveniência, a gente disparou o questionário para a base de dados das universidades. Tá. Isso é bom, mas também não é tão bom, porque ele te traz um viés. E isso deve estar relatado como limitação, tá? É uma limitação, tá? Isso de alguma forma restringe a tua capacidade de generalizar os resultados. Apenas mencionar, né? Não é nada demais, mas é importante, tá? Bom, eu acho que é isso, né? Eu gostei, a amostra é grande, 376, é uma amostra boa, né? Em geral. E aqui eu marquei algumas coisinhas, teu modelo é medianamente complexo, né? Aí você tem consultas de segunda ordem, tem mediação dupla, né? Mediação da mediação, isso vai dar coisas interessantes na análise. Eu achei bacana, gostei bastante. Tá, parabéns. Obrigado, e obrigado por todas as contribuições, professora. Não sei se mais alguém quer contribuir aqui com alguma informação ou se depois passamos para essa parte na discussão. Podemos então prosseguir. Agora vamos então analisar o trabalho da Jade Santos. Olá, eu me chamo Jade Medrado, sou estudante de administração pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, que fica em Barreiras, e venho apresentar aqui o meu artigo, junto com os professores Pedro Coelho e Tiel Silva, que fala aí do marketing digital social commerce e é um estudo com empreendimentos dos setores de beleza e alimentação.
Então, a capacidade de conectar as pessoas que a internet tem, né, gerou grandes transformações em diversos aspectos, inclusive no modo de comprar e vender produtos e serviços, ao reduzir drasticamente as restrições logísticas, físicas, para pequenos empreendimentos. E aí, nesse sentido, as mídias atuaram como catalisadoras dessas mudanças, disponibilizando ali plataformas e ferramentas que facilitam esse processo, e aí fez com que surgisse o social commerce. Só que o que acontece é que, apesar dessas grandes facilidades, né, trazidas por esse ambiente, essa ampliação do setor, essa grande concorrência, tornou muito difícil o destaque dos pequenos empreendedores. Então, para atrair e reter clientes, é necessário muito mais do que as técnicas tradicionais que são comumente usadas. E aí, nesse contexto, o conhecimento acerca das ferramentas de marketing digital se faz essencial para o desenvolvimento do negócio, para se destacar, né, frente à concorrência, o que pode influenciar diretamente ali no alcance, no resultado do social commerce. Então, esse estudo, né, buscou identificar as ações de marketing digital realizadas por empreendimentos dos setores de alimentação e beleza e ainda verificar os pontos de melhoria na implementação dessas ações a partir de uma análise de múltiplos casos com base em dados secundários e com 5 empreendimentos. Entende-se aí, né, como social commerce as atividades comerciais e transações ocorridas no ambiente da mídia social, onde produtos e serviços podem ser comprados, vendidos e compartilhados. Só que esse ambiente é muito vulnerável, as ações, o que é feito nesse ambiente repercute de forma muito rápida. Então a empresa precisa estar atenta, ela precisa ter ideia, ter noção, se preocupar muito com o que está sendo produzido e com a imagem que a marca quer passar. O marketing digital, por sua vez, combina ações que objetivam atrair, adquirir, reter, envolver e estabelecer um relacionamento com os clientes. A conectividade nela traz muitas distrações. Então, para a marca se destacar, ela precisa usar de técnicas de marketing digital, ela precisa atrair esses consumidores. E aí o artigo traz algumas técnicas de marketing digital, primeiramente aí, o marketing de conteúdo, que compreende ali a criação de conteúdo relevante, valioso e útil para os consumidores, que acabam ali criando uma conexão bem forte com a marca. Também sobre a produção de conteúdo digital, porque não basta você sair publicando, fazendo publicações. Esse conteúdo precisa ter algum valor para o cliente, precisa ajudá-lo de alguma forma. Então, quantidade é importante, mas precisa vir com o aspecto qualidade. E também, por último, aí traz a gestão e métricas, porque nesse ambiente existem várias métricas que podem ajudar os empreendimentos a ter noção dos resultados dessa produção de conteúdo. E hoje em dia, as próprias mídias sociais auxiliam muito nessas métricas, com impressões, com visualizações, com comentários, com vários outros índices de alcance. Então, o estudo tem como metodologia uma abordagem qualitativa com natureza exploratória, onde foi feito um estudo de múltiplos casos com base em dados secundários. E esse estudo foi realizado aí com pequenos empreendedores do social commerce, realizado ali exclusivamente por meio das plataformas Instagram, Facebook e o WhatsApp. O empreendimento podia atuar ali nos ramos de beleza e alimentação, desde que atuasse há pelo menos um ano. Então, dessa forma, o artigo se propôs, teve como principal ponto observar através dessas redes sociais as ações realizadas por esses empreendimentos no marketing digital. Então, sobre os empreendimentos, 3 deles, né, forneciam produtos e 2 forneciam serviços. Todos já se encontravam ali bem estabelecidos, com 2 anos ou mais de atuação. A maioria utilizava ali o Instagram e o WhatsApp como ferramenta, como mídia para o desenvolvimento do comércio. E a maioria tinha ali o canal físico e virtual, e só virtual. Então, foi feito ali um quadro para entender o engajamento dessas mídias, desses comércios, para perceber melhor essa relação com os consumidores, com seus seguidores. Então, foi observado ali quantidade de seguidores no Instagram, número de publicações, quantidade de seguidores no Facebook, e ali o que tinha mais seguidores foi o empreendimento 4.
Observou-se também ali a média de curtida das últimas 3 publicações e média de comentários das últimas 3 publicações, também para analisar esse engajamento. Então, o que tem melhor engajamento ali nas curtidas e nos comentários foi o empreendimento 3, o que deixa claro que, apesar ali do empreendimento 4 ser aquele que tinha mais seguidores, a produção de conteúdo voga muito nessa questão do engajamento com os clientes. Foi feita ali também uma análise do WhatsApp, onde observou a clareza nas informações sobre a empresa disponíveis no perfil, organização do catálogo e resposta rápida e automática. Foi definida aí se seria bom, ótimo, regular ou péssimo o atendimento. Então, as ações de marketing digital realizadas foram definidas em algumas dimensões. Primeiro, sobre as táticas gerais, definidas em dimensões de gestão da marca, relacionamento com o cliente e persona, e também sobre a análise do marketing e da produção de conteúdo digital, que foi definida em objetivo do conteúdo, jornada do conteúdo e produção do conteúdo. Então, a partir de uma análise minuciosa das categorias e suas dimensões, foram observados ali alguns pontos de melhoria. Sobre a gestão da marca, observou-se uma grande dificuldade em definir bem a missão, visão e valores, definir ali o propósito da marca, o objetivo para construir, né, a marca em si. E também houve falta de estratégia e planejamento nessas redes sociais. Sobre o relacionamento com o cliente, observou-se que essas marcas são bem impessoais, elas não têm essa cultura de se tornar mais humanizada, o que afetou ali no engajamento também. Sobre a persona, eles não aproveitam bem as ferramentas, que são várias as ferramentas disponíveis ali nas mídias sociais, para compreender melhor os anseios desses clientes. Então, algumas ferramentas ali, por exemplo, do Instagram, possibilita você conhecer melhor os seus clientes, você entender quais itens eles procuram. Então, não foram observadas questões desse tipo. Sobre o objetivo e jornada do conteúdo, ali, eles visam sempre ali apenas um objetivo, uma jornada. Sobre a produção de conteúdo, eles têm muita dificuldade em produzir um conteúdo que envolva o seu seguidor. Então, percebeu-se aí que os empreendimentos não aplicam muitas ações de marketing digital no seu social commerce e usam ali a plataforma mais para anúncio, o que diminui bastante o engajamento, bastante o interesse dos seguidores e clientes. E aí concluiu-se que o e-commerce é uma tática relevante, né, para as organizações de pequeno porte, que podem aprimorar sua interação com seguidores e clientes a partir da compreensão desses conceitos e dessas ferramentas relativas aí ao social commerce. A principal limitação do estudo está ali na coleta de dados, já que só foi feita ali a partir de dados secundários. Então, sugere-se aí que os próximos estudos realizem entrevistas com empreendedores para compreender melhor essa lacuna. Muito obrigada. Já devo passar a palavra para nos falar um bocadinho mais do seu estudo. Olá, então, né, o artigo ele surge aí de uma problemática, de um contexto no qual, apesar do social commerce estar crescendo, né, estar expandindo, aqueles empreendimentos menores ainda utilizam poucas técnicas de marketing digital num setor que depende muito do marketing digital para atrair clientes, para chamar a atenção dos clientes. Então, o artigo vai buscar ali entender quais as ações estão sendo utilizadas, né, por essas pequenas empresas, e aí percebe-se que, apesar das grandes facilidades disponíveis nessas mídias, né, que ajudam muito o marketing, ferramentas gratuitas disponíveis, a falta do conteúdo, daquela disseminação de conhecimento, atrapalha muito e faz com que eles não estão aproveitando de todas as formas que poderia aproveitar. Então, isso acaba levando muitas vezes à morte ali, precipitada ali dessas empresas, porque é um ambiente onde ali se tem muitas opções disponíveis, né? E é preciso chamar muita atenção. Estou Eu aberta. tenho uma questão a colocar, o porquê para nos explicar melhor de analisar estes dois setores, beleza e alimentação, e juntá-los no mesmo estudo. Perdão, pode repetir? Travou um pouco.
de explicar melhor o porquê de explorar estes dois setores. Ah, certo. Então, esses dois setores eu percebi que é onde, digamos assim, tem muita discrepância entre aquelas empresas que aproveitam melhor do marketing e aquelas empresas que não aproveitam muito. Então, foi por esse motivo a escolha mesmo. Gostaria de passar também aqui a palavra à moderadora para entrar aqui no debate. Sim. Eu também tive essa dúvida sobre os setores, porque quando você faz uma pesquisa quantitativa, você vai rodar testes, tá? Então, quando se faz uma pesquisa quali, de alguma forma, esse estudo de casos, você vai comparar e vai tentar buscar esses padrões. Então, nada te diz que esses dois setores, beleza e alimentação, possam ter os mesmos padrões, sabe? Então, você vai categorizar e você vai partir dessa premissa, tá? Então, minha sugestão é eu ensino métodos, mas eu ainda me considero mais quali, apesar que estudei bastante quanti, mas de coração sinto quali, é sempre escolher multicasos do mesmo segmento, no possível, tá? Ou separar, né? Então, quando você faz um estudo de caso único, por exemplo, você vai aprofundar em uma organização só. Quando você faz múltiplo de dois, você vai estudar cada uma e depois você vai comparar as duas. Se você faz três, você vai fazer de cada uma a comparação de dois em dois e a comparação tripla, são sete. Cada vez que você aumenta um caso, o teu trabalho se multiplica, tá? Então, às vezes é bom ter um estudo de caso piloto e depois ter dois casos mais, três casos mais, máximo, não mais, tá? Porque você vai se complicar desnecessariamente, tá? E sempre do mesmo, se possível, do mesmo setor. É, vocês falaram aí e você que falou na apresentação sobre, é, deixa eu lembrar, né? Vocês falaram sobre os dados secundários, tá? Nada demais, não é ruim, é bom usar dados secundários no uso de caso. Isso que vai ser limitado, né? Você vai se limitar no que está publicado, no que você consegue, tá? Aí vocês colocam, né, que seria bom buscar dados primários. Beleza, eu concordo, 100%. Tá? Assine embaixo. Só que existe um método bacana e fácil para vocês usarem, tá? Que é chamado de grupo focal. Hoje, você faz o grupo focal. Ou seja, a gente reúne o grupo pelo Meet, Teams, ou pelo Zoom, e faz as perguntas, né? E muitas das coisas que você vai encontrar nos dados secundários, você valida, você triangula, né? Nos dados secundários, você não tem como triangular, assim, muito assim, é, um pouco vago, a triangulação fica difícil. Mas quando você pergunta às possíveis respondentes, aí vai ser um monte de insights bem interessantes, tá? Então, busca se, talvez você já conheça essa técnica, mas é bem tranquila de fazer. A coleta se faz em uma tarde só e depois você faz uma análise também, é bem boa, tá? Anotei também aqui sobre o famoso attention share, né? A gente disputa a parcela de atenção das pessoas. Vocês falam, eu acho esse tema apaixonante, tá? Vocês poderiam escrever mais sobre isso, sabe? Mais artigos faz falta. Mais ainda para a gente que ensina, né? A gente vive e vivencia isso o dia todo, tá? Você está sempre lutando pela atenção do aluno, do discente, que está com celular, enfim, entre eles conversando, né? E na área de marketing, isso aí é interessante. A sobrecarga de informação que o usuário tem, com todas as mídias que tem possíveis ao alcance, a possibilidade dele se concentrar em uma dessas só, em um canal só, para ele receber uma informação e depois poder se engajar, enfim, até comprar, né? Finalmente comprar, né? Então, eu tinha sublinhado isso, tá? Uma coisa assim que é uma pequena crítica, mas assim, Falta apenas um minuto para terminar a discussão. tá bom. Aquela integração dos conceitos de marketing digital e o e-commerce, tá? Apenas não senti
essa transição suave, né? Boa, só para dar uma olhada nisso. E uma coisa que eu achei, me pareceu que fez falta, foi a discussão, né? Depois dos resultados, vocês precisam fazer aquele contraste com o levantamento teórico, tá? Aí dar uma olhada, uma melhorada, uma refinada, eu acho que ficaria bom para publicar na revista, né? Então é isso. Obrigada, Obrigada. professora. Vamos continuar então a discussão depois um bocadinho mais à frente. E agora iria então passar aqui ao vídeo do Luís Oliveira. Vamos então partilhar. Olá, bom dia. Eu sou Luiz Rommel. Vou apresentar o artigo Framework Dodecaédrico, uma proposta de ordenamento dos elementos constituintes das redes de experiência do metaverso. O metaverso, ele tem sido muito comentado, muito falado nos últimos anos, principalmente em anos recentes como 2020, 2021 e 2022. Mas ainda existe muito desentendimento em relação propriamente ao que é metaverso, quais os impactos que ele tem nas estratégias organizacionais, quais os impactos que ele tem na comunicação digital, quais os impactos que ele tem na vida das pessoas. Então, um dos objetivos desse artigo é apresentar um modelo que caracteriza o metaverso e ajuda a elucidar melhor as suas características e as suas potencialidades. Nesse artigo, nós vamos conceituar metaverso como sendo uma representação digital do mundo físico presencial, possibilitada pelo uso de dispositivos de realidade virtual ou holografia, que permite a interação de pessoas em um ambiente virtual tridimensional bastante realista, possibilitando uma maior imersividade nas atividades desenvolvidas. Além disso, o metaverso, por ser uma representação virtual, ele não está sujeito às leis da física, nem a barreiras de espaço geográfico, tempo cronológico ou ação de forças como a gravidade ou a inércia. Isso daí amplia consideravelmente as potencialidades do metaverso para o uso em campanhas publicitárias, em interação com consumidores, em atendimento a consumidores, em proposta de mecânicas diferenciadas de comunicação. Nesse artigo, nós consideramos que o metaverso ele é composto por um conjunto de redes de experiência. Essas redes de experiência elas são plataformas virtuais criadas por organizações, sejam elas públicas, privadas, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, para oferecer um espaço tridimensional e imersivo, onde os usuários podem interagir e participar de eventos e atividades gratuitas ou pagas. Dessa forma, o metaverso ele é uma tecnologia que integra essas redes de experiência, permitindo que esses usuários possam acessar diversos serviços e aplicações digitais de diferentes organizações. Dessa forma, um dos postulados desse artigo é que só existe um metaverso. E ele compõe, ele integra, ele contém inúmeras redes de experiência. Aqui a gente tem um diagrama que ilustra muito bem isso. No mundo digital que a gente conhece já há 20, 30 anos, a gente tem a internet, as redes sociais, o marketing digital e o engajamento digital. Da mesma forma que só existe uma internet, também só existe um metaverso. Esse metaverso ele contém redes de experiência que a gente postula nesse artigo que são uma evolução tecnológica e cronológica das atuais redes sociais. As redes de experiência, elas possibilitam uma nova forma de exercício de atividades de marketing, que eu chamo de marketing imersivo, que é uma evolução do marketing digital que já nos acompanha há 20, 30 anos. E o marketing imersivo dentro das redes de experiência, dentro do metaverso, ele proporciona experiências digitais imersivas, que vão muito além do engajamento digital. O problema de pesquisa mencionado no artigo é de que forma as emergentes redes de experiência do metaverso diferem das atuais redes sociais da internet em termos de características e potencialidades.
E o objetivo desse artigo é caracterizar o surgimento das redes de experiência do metaverso enquanto um objeto de estudo novo, como um fenômeno tecnológico, social e comportamental que sucede cronologicamente às redes sociais. Sucede, mas não elimina. Ele avança em relação às redes sociais que a gente tem hoje. Para auxiliar na caracterização dessas redes de experiência do metaverso, esse artigo propõe um framework conceitual, com o intuito de detalhar as principais dimensões constituintes das redes de experiência. Esse framework foi chamado de framework dodecaédrico, porque ele propõe 12 variáveis de análise. O framework ele propõe 4 dimensões. A primeira dimensão, realismo imersivo, que é formada por 3 variáveis de análise: tridimensionalidade, hiperrealismo dos ambientes e interatividade imersiva. A segunda dimensão, ruptura espaço-temporal, que é formada pelas dimensões sincronicidade e não sujeição às leis da física. A terceira dimensão, metacultura, que é formada pelas variáveis de análise identidades digitais, gamificação e advergames, privacidade e interação mediadas por IA, sustentabilidade e interoperabilidade das redes. E, por último, a dimensão economia tokenizada. Aqui eu vou detalhar as 4 dimensões principais. A dimensão realismo imersivo, ela busca retratar a natureza essencialmente imersiva das redes de experiência, apresentando um aperfeiçoamento das tecnologias de realidade virtual e holografia. A dimensão ruptura temporal, ela busca caracterizar as redes de experiência do metaverso como um ambiente virtual em que tanto o tempo quanto o espaço não seguem as mesmas regras do mundo físico. Ou seja, no metaverso, eu não tenho limitações espaciais, o espaço ele é infinito. E da mesma forma, o tempo pode fluir de formas diferentes da cronologia que a gente conhece. A dimensão metacultura, ela discorre sobre os grandes impactos que a tecnologia imersiva das redes de experiência trará, ou já traz, sobre os hábitos do cotidiano, como estudar, trabalhar, comprar, investir, divertir-se e relacionar-se. E tudo isso já está sendo feito de uma forma imersiva. E por último, a dimensão economia tokenizada, que ela busca retratar os impactos econômicos e financeiros que novas tecnologias do metaverso trazem, como blockchain, criptomoedas, NFTs, smart contracts e o Decentralized Finances, o DeFi. Por último, a gente tem aqui um resumo das 12 dimensões de análise propostas no modelo dodecaédrico e dos seus critérios constituintes. As dimensões são tridimensionalidade, hiperrealismo, interatividade imersiva, sincronicidade, não sujeição à leis da física, identidades digitais, gamificação e advergames, privacidade e interação mediadas por IA, sustentabilidade, autenticidade de ativos digitais por NFT e trocas de valor baseadas em blockchain. Eu agradeço a atenção, muito obrigado, espero ter todos vocês na sessão de apresentação do artigo. Muito obrigada, Luís. Podia então que fizesse aqui uma breve também apresentação do seu trabalho? Obrigado. Bom, de forma distinta dos outros trabalhos, o meu é um artigo teórico, então ele não foi ainda feito o trabalho de campo. Na verdade, esse artigo é a fase inicial do meu projeto de tese de doutorado, então ele é a proposta de um modelo e na continuidade do trabalho do doutorado, que agora, no início de 2024, vai ser realizado o trabalho de campo, né, o trabalho empírico. E esse trabalho ele vai consistir numa pesquisa de netnografia imersiva, ou seja, é um trabalho de pesquisa de observação netnográfica que vai ser realizado dentro dessas redes de experiência. E a ideia desse artigo ela veio, na verdade, de um incômodo meu em analisar o que eu ouço, o que eu vejo nas publicações, sejam elas gerais ou técnicas relacionadas a metaverso. Eu identifiquei muitas imprecisões conceituais, né, muitos erros, muitos equívocos, até muitos preconceitos também, quando se fala em metaverso.
O primeiro deles, equívoco, é que as pessoas se referem até em publicações especializadas como o metaverso A, o metaverso B, o metaverso C, e, na verdade, a lógica é a mesma que a gente usa com a internet. A internet é uma só, ela é uma rede que conecta outras redes, e o metaverso ele também é um só, ele conecta elementos que são redes de experiência e outros elementos que não foram abordados no artigo. Da mesma forma, se associa metaverso muito ao conceito de game, né, de jogos virtuais, e no artigo eu trago referências que vão muito além do entendimento dele como um game. Começa-se a refletir que o metaverso ele pode ser um novo passo cognitivo da humanidade, um novo passo cognitivo na virtualização das nossas relações. Essa virtualização ela já começou com os meios de comunicação tradicionais, com o rádio nos anos 30, depois a TV nos anos 40, 50 e até os anos 90, 2000, depois dos anos 2000 com a internet e as redes sociais, e ela está tendo um novo passo, uma nova estação, digamos assim, do metrô da virtualização agora, a partir de 2019, com o advento do metaverso todas as potencialidades que uma existência simulada e digital e tridimensional pode gerar para trabalho, para lazer, para estudo, enfim, né? Então, essa é a ideia. Esse artigo é um artigo introdutório e ele apresenta esse modelo dodecaédrico que serve, inclusive, para responder ao objetivo da pesquisa, que é mostrar que as redes de experiência elas são um novo objeto de estudo, diferente das redes sociais. E o modelo dodecaédrico ele entra para provar isso, mas ainda não foi validado. Ele será validado ou não, né? Mais adiante no trabalho de campo. Mas esse modelo ele mostra as diferenças latentes entre uma relação que a gente tem numa interface 2D, numa rede social, por exemplo, numa tela como o notebook ou smartphone, e daquela que a gente tem de forma distinta quando nos transformamos em avatares e entramos numa estrutura de rede de experiência em que vivemos ali uma experiência coletiva com outras pessoas representadas por avatares. Então, essa é a ideia, né, desse artigo. Eu gostaria que a moderadora também partilhasse alguma das suas questões e anotações. Ok. Veja, Luiz, eu gostei demais do seu trabalho, tá? Esse é um tema que eu acho que é apaixonante para muita gente e a gente sabe pouco, né? Mesmo estudando, você vê que está um mar profundo, sabe? E cada vez mais profundo e mais grande, né? Maior, né? O teu, com certeza, é um ensaio teórico, tá? Uma coisa que senti falta foi do tópico de metodologia, mesmo sendo um ensaio teórico, poderia ter, né? Mesmo que breve, né? Existem alguns teóricos da metodologia que trabalham o passo a passo do ensaio teórico, tá? Então, talvez seguir os passos de algum deles. Eu tenho bastante material sobre isso, se você... Depois, se quiser, eu te passo o meu... Ou talvez está no meu artigo, né? Ou no meu artigo, no artigo da Renata, está meu e-mail, né? E depois, se quiser, te passo, eu tenho bastantes artigos sobre ensaios teóricos, como montar ensaios, tá? Então, em geral, eu achei bem interessante. Uma coisa que senti falta também, quando você descreve as dimensões, né? Uma coisa importante que eu gostei. A escrita está muito boa, muito boa. Te parabenizo, a escrita está bem fluida, tá? Eu fiquei lendo e fiquei bem entretida lendo, né? Que bacana, né? Mas quando se fala das dimensões, e esse é um assunto da escrita acadêmica, por exemplo, o realismo imersivo, né? Eu não encontrei referências, tá? E esse aqui, uma escrita acadêmica, você precisa citar as fontes, tá? Pode ser que seja de tua própria autoria, mesmo sendo assim, você deveria citar. A segunda dimensão, que é espaço-tempo, a ruptura, né, de espaço-tempo também não tem referências, né? Aí eu fiquei, isso aí para um professor já te dá um certo calafrio, sabe? Você começa a ler e você não vê referências, isso saiu de onde, né?
Então, aí a dimensão metacultura, eu estou na página 4, 5, também eu encontrei referências. Só aparecem, né, na dimensão economia tokenizada, né? Eu estou traduzindo forçado, tokenizado, né? Aí aparece o Clark, né? Então, tem algumas referências aí daí na frente, para frente, mas seria interessante você revisar. Com certeza, você pegou de alguns documentos, enfim, apenas colocá-los, né? Seria bem importante. Outro assunto que me chamou a atenção, né? Um espírito assim, colaborador, né? Sobre o framework do decaédrico, né? Ele nasce, de acordo com o teu trabalho, ele é inspirado em eles. Luiz? Luiz, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim. Ele é inspirado em eles, tá? Eu busquei o eles, só que no eles que está publicado pela Nature, não aparece aquele framework. Talvez ele venha de outras publicações do eles, né? O framework ele é uma proposta minha, mas ele é baseado na ideia do Ellis de um universo físico De 12 dodecaédrico. dimensões. Sim, sim, sim. Eu tenho claro isso. Então, quando você chega no seu framework, figura 1, né? Que não diz referência. Então, bom, eu suponho que é sua, né? Se não diz referência de alguém, suponho que é sua, né? Então, é uma dimensão proposta, ou pelo menos sugerida, né? Mais ou menos isso. Isso deveria falar aqui, né? Proposta pelo autor, alguma coisa assim, para a gente saber, né? O que é, tá? Que mais? Deixa eu ver minhas notas aqui. Entretanto, também, se algum participante quiser interagir, agradecemos a participação de todos. Isto, acima de tudo, é um debate para fomentar aqui alguma discussão. Perfeito. Uhum. Bom, eu assumo que ninguém vai falar, né? Gostei da tabela 1, tá? Eu achei bem interessante, porque você faz aquele apanhado, né? É necessário. Eu acho que se você pretende escrever uma tese, ou está escrevendo uma tese baseada nisso, e vai fazer a coleta de dados depois, vai ser bem interessante, bem contribuidor, mas também eu vejo que vai ser bem ambicioso, né? Não sei se vai ter o tempo para fazer toda essa coleta, né? Validar todas as variáveis, tá? Bom, eu acho que é isso, Bruna. Acho Eu acho que que as agora, considerações... exatamente, agora podemos passar aqui então para um debate mais geral. Eu aproveito aqui então para começar. Nós temos cerca de 25 minutos mais ou menos. Vamos tentar cumprir o tempo, ou se virmos que até podemos terminar um bocadinho antes. Vou começar aqui, por exemplo, pelo Walter. Se acha, por exemplo, que houve algum possível enviesamento, algum viés na seleção, por exemplo, da amostra, e se isso pode de alguma forma afetar depois os resultados. Podemos começar pelo Walter. Talvez. Eu cheguei a realizar aquele teste do fator único de Harman, eu vejo ele em vários artigos, mas eu também tenho escutado falar que é um teste que está caindo em desuso. Sim. Mas por esse teste não deu nenhum viés de amostra. Sim. Mas assim, eu não sei se talvez teria algum outro teste mais robusto que eu deveria realizar. Se souberem, aceito sugestões. Bom, eu posso responder? Claro, claro. Sim? Sim. Porque assim, esse teste ele é um remédio para o chamado de viés de método comum, tá? Então você busca, em inglês é Common Method Bias, o viés de método comum. Então, busque esse critério e você vai ter todo um caminho, desde antes de iniciar o questionário, durante a aplicação do questionário e depois, através de testes, tá? Então, nesse caso, não deu. Inclusive, você pode criar um construto artificial. Isso para outra pesquisa, não para essa, tá? Então, existe um construto que você coloca, que são como se fossem perguntas de comprovação. Você já viu os testes psicológicos, né? Você responde, e por aí te cai uma pergunta que meio que parece fora de contexto, mas ele está fazendo a pergunta de outra forma, mas uma pergunta que você já respondeu, né? Essas são perguntas de comprovação.
Então, existe um autor aqui brasileiro que na tese dele, me lembro que Padrão 2011, ele reduziu esse questionário, porque é um mini questionário, um adendo, a 11 perguntas. Tá? Então, você coleta a parte das suas questões, as 11 perguntas, e você roda com o construto artificial e sim. Você vê se há diferença. Tá? Então, essa é uma forma um pouco mais complexa, mas é certeira de que teu trabalho não tem, pelo menos não tem ameaça de viés de método comum. Obrigado. Gostaríamos então aqui de continuar. A moderadora também pode colocar mais questões aqui dos trabalhos. Linda, não sei se tem aqui mais questões também para colocar a cada um dos participantes. Bom, eu acho que eu perguntei o mais que eu tinha também para... Eu falo demais, eu falo muito, sabe? Aí, bom, quem gosta de mim me ouve, mas também não queria monopolizar aí a conversa, né? Mas pelo menos os artigos que eu li, eu achei bem bons, assim. Se comparados com outras sessões que eu já compareci em congressos como o SEMEAD e em outros, tá? Se não foram publicados já ou não estão sendo publicados, todos têm bastantes condições de ser publicados em jornais, em revistas, tá? Bom, apenas traduzir, mas tem até um que já tem em inglês, né? Então, não teria mais que Eu posso comentar aqui agora. colocar mais algumas questões, por exemplo, para a Jade. Jade ainda está connosco? A Jade já não está. Saiu, né? Não. Penso que também já não está. Gostaria de que partilhassem comigo, quem ainda aqui está presente, quais são implicações também mais práticas, depois dos vossos trabalhos. Acho que isso também é muito relevante. Podem começar, como preferirem. Posso falar? Sim, claro. Bom, esse artigo, né, eu mencionei, ele é um artigo teórico introdutório, mas a ideia é que após a validação desse modelo dodecaédrico, ele possa servir não só como referencial, né, para novas pesquisas acadêmicas sobre a temática do metaverso, mas também como um checklist de intervenção em consultoria para empresas de diversos portes que busquem iniciar sua atuação em redes de experiência do metaverso. A gente teve o trabalho da colega falando sobre as redes sociais para pequenas e médias empresas, que são um segmento efervescente e se tornou muito maior na época da pandemia por conta, né, da reclusão, por conta do distanciamento social. E nessa época também da pandemia, a gente teve uma explosão de iniciativas em metaverso, como, por exemplo, o Carnaval do Brasil foi para o metaverso em 2020, né, com a possibilidade, 2021, perdão, com a impossibilidade do carnaval físico existir, ele foi para o metaverso, obviamente com uma roupagem diferente, com bem menos pessoas, mas com uma roupagem diferente. Também igrejas foram para o metaverso de diversas matrizes, né, diversos cultos foram também na época do distanciamento social, mas agora, com a volta do convívio social, permaneceram e estão buscando expandir. Então, eu acredito que uma das contribuições possíveis desse artigo e dos futuros, né, artigos que derivam desse, é essa questão de usar o modelo como uma orientação de consultoria de forma prática, intervenções em empresas de diversos portes e também como um guia teórico para futuros pesquisadores que queiram levar adiante essa temática do metaverso e das redes de experiência. Obrigada pela partilha. Gostaria também de ouvir aqui o Walter, o que também tem a falar sobre este assunto. Em relação o teste empírico em relação às variáveis permite a gente olhar quais que são os pontos que mais contribuem para o resultado final, que é a intenção de uso do serviço. Então, na questão do meu trabalho, a gente observou que o caminho que passa pelo brand equity causa um impacto muito maior do que o caminho que passa pelo engajamento. Então, quando a gente fala de mídia social, às vezes as pessoas pensam, não, preciso de engajamento, é como se fosse um senso comum.
mas o brand equity é uma variável muito mais importante. E o engajamento acabou não causando um impacto muito grande. E o que a gente observou também é a questão da frequência de consumo, de que quanto mais o consumidor consome daquele profissional, menor é a importância das relações do meu modelo teórico. Então, o meu modelo teórico acaba sendo mais importante para os profissionais que querem impulsionar a intenção de compra para quem não consumiu quem não consumiu ainda. E também em relação aos tipos de conteúdo, a questão da relevância de postar conteúdo informativo, conteúdo personalizado, talvez até no Story, no Instagram, colocar caixinha de pergunta e resposta para interagir mais com os consumidores e todos esses pontos nesse sentido. Muito obrigada. Não sei se a professora Linda quer aqui também dizer aqui algum comentário sobre esta temática ou outra. Acabei de colocar aqui no chat Uhum. pro Luiz, né? Aquele artigo sobre ensaios teóricos, tá? Esse aqui tem uma série de artigos, na verdade, bastantes artigos com réplica e tréplica, bem interessante. Então, mas Tô vai baixando aqui, começar, professor. começa por aí com esse, né? E uma coisa que você falou que achei bacana, Luiz, é que essa confusão, né, de se são vários metaversos, um metaverso só, a gente tende a pensar que o metaverso é como se fosse um planeta, né? Então, e associa o planeta ao fabricante, vamos supor, né? Então, o metaverso da Meta, ou da ex-Facebook, enfim, ou de alguma outra empresa, né? E o ecossistema que os clientes que vão comprando espaços e ficam dentro, né? Isso é uma fonte de confusão, na verdade, é mesmo assim. Tá? Uma analogia interessante que eu trabalho, professora, que tem a ver com o que a senhora falou, quando eu comparo o metaverso com as redes de experiência, eu faço uma analogia semelhante à que a senhora fez, mas eu coloco o metaverso não como sendo o planeta, como sendo o Uhum. Sol. Uhum. Porque o Sol, ele conecta todos os planetas através de uma lógica orbital, ou seja, ele é a peça fundamental no nosso sistema solar e os planetas Sim, são importantes, mas eles são regidos por uma entidade maior que os conecta. Então, na verdade, o metaverso, ele existe como um mecanismo de interconexão entre as diversas redes e, no caso do sistema solar, entre os diversos planetas. sim, excelente. Mas ainda assim, na nossa área faz muito mais falta, muita falta dessa discussão, sabe? Desse aprofundamento. E isso, esse metaverso ele tem potencial de influir em todas as relações possíveis entre as pessoas. Então, as implicações são monstruosas, né? Não Sim. faz falta, sim, mais pesquisa. Nós temos aqui mais participantes, não sei se mais alguém pretende interagir. Eh, Se não houver mais questões, eu gostaria de dar os parabéns a todos os autores, realmente foram trabalhos muito, muito interessantes. E tal como a nossa moderadora disse, a professora Linda, que muitos podem passar para revistas, para jornais serem publicados, esperemos que o façam. Uh, Vou partilhar aqui também depois a avaliação da sessão. Professora Linda, passo-lhe a palavra aqui só para ultimar. Tá bom. Bom, eu agradeço, né? Eu convido vocês a passar por Blumenau um dia desses, cidade bonita. Eu sou natural de Lima, Peru, né? Eu sou peruana. Não é, o português não é minha língua materna, mas eu faço o meu esforço, mas às vezes o meu sotaque me dilata, né? Não tem como, tá? Então, convido a visitar a minha universidade, a Universidade de Blumenau, uma universidade bem bonita, bem boa. E, bom, fico feliz de ter interagido com vocês, né? Qualquer coisa, eu fico à disposição. Vou deixar aqui no chat meu e-mail, se vocês quiserem interagir comigo a posteriori, tá bom? Eu Obrigada. gostaria que também os restantes autores também colocassem o e-mail, por favor, no chat, para Ah, que houvesse esta interação posteriormente, se alguém quiser entrar em perfeito. contacto. Agradecia que partilhassem connosco. Foi muito interessante esta sessão. Também gostava, o evento vai decorrer durante mais 2 dias. Podem aceder ao evento online. Também está aí o link, coloquei logo no início da sessão. Por isso, convido-os a estarem presentes em mais sessões, que é muito útil. Muito obrigada a todos e esperemos que sejam publicados estes artigos. Obrigada.
Obrigado. Grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Ainda temos aqui a Manuela.